Oi pessoal, estamos iniciando a nossa segunda videoaula sobre o método cascata. Na videoaula de hoje, vamos ver um segundo exemplo, que vai ser a sequência A+, A-, B+, B-. O primeiro passo antes de iniciar a aplicação do método é posicionar os roletes para que a sequência que desejamos seja executada. E o posicionamento dos roletes são obtidos vendo o movimento anterior, e no caso de ciclo contínuo, o movimento anterior ao primeiro é o último. Então aqui está a nossa sequência exemplo, A+, A-, B+, B-. A gente reescreve a sequência e vamos colocar embaixo o rolete responsável pelo acionamento. Então, o cilindro A1, avanço, 2, 1.2. A-, cilindro A1, retorno, 3, 1.3. Próximo movimento B+, B2, avanço 2, 2.2. B-, B2, retorno 3, 2.3. E aí nós lembramos que o último movimento é o anterior ao primeiro movimento, para ciclo contínuo. E aí a gente sempre vai posicionar olhando para trás. Então se a gente vier aqui, onde é que eu vou posicionar 1.2? Eu olho o movimento anterior, então o 1.2 deve ser posicionado no recuo do B. Então tem que estar no início do atuador B. Próximo, 1.3, onde vou posicionar este rolete? Olho para o movimento anterior, então 1.3 deve estar situado lá no final do atuador A. Próximo, 2.2, onde é que eu vou posicionar a 2.2? Olho para o movimento anterior, A-, então no recuo do A. Então 2.2 tem que estar situada no início do atuador A. Última, 2.3, olho para o movimento anterior, B+. Então a 2.3 deve estar situada no final do atuador B, que é o B+. E aí a gente vem aqui, desenha os nossos cilindros e vamos posicionar. Então, relembrando, 1.2 está no B-, recuo do B. Depois a 1.3 está no avanço do A. Aí a 2.2 está no recuo do A. Então posicionamos lá. E a 2.3 está no avanço do B. E posicionamos lá também. Aí, com os roletes já posicionados, a gente pode começar a iniciar a aplicação do método cascata para o nosso exemplo. Então, vamos reescrever a sequência e primeira coisa que a gente tem que fazer, dividir em grupos. A regra não pode repetir atuador, então apareceu a repetição, fazemos a primeira divisão, grupo 1. A, B, apareceu novamente repetição, grupo 2. Aí olhamos se o último movimento a gente consegue incorporar no primeiro, neste caso conseguimos, então a gente vai dizer que o B- faz parte do grupo 1. Aí, quantas linhas vão ser necessárias? Então, o número de linhas necessárias é igual ao número de grupos, no nosso caso, 2 linhas. E o número de válvulas? O número de válvulas necessárias é igual ao número de grupos menos 1. No caso, então, 2 menos 1, 1. Vamos precisar de uma única válvula. Aí a gente vai ter que verificar o último movimento. No nosso exemplo, então, o último movimento agora pertence ao primeiro grupo. Então, o B- nós incorporamos no primeiro grupo. Então, o último movimento pertence ao primeiro grupo. Assim, a configuração a ser utilizada é a dada abaixo, com a primeira linha iniciando pressurizada. Então, o último movimento pertence ao primeiro grupo, começa com pressão na primeira linha. Ao contrário do exemplo anterior, que pertencia ao último grupo, começava com pressão na última linha.
Então, neste caso, começa na primeira linha. Aí, o primeiro movimento de cada grupo é ligado diretamente na linha do grupo. Então, aqui a gente tem a divisão em grupos. Quais são os primeiros movimentos de cada grupo? Então, no primeiro grupo, o primeiro movimento é o A+, e no grupo 2 é o A-. Então, nós vamos vir aqui, vamos colocar a nossa válvula, ela vai começar alimentando a primeira linha, certo? Então, a esquerda alimenta a primeira linha e a direita a segunda linha. Aí a gente tem que vir fazer o que aqui, ó? Então, o A+, do primeiro movimento, a gente vai ligar na linha do grupo 1. E o A- que está no grupo 2, onde é que é o A-? É por aqui que faz o A-. Então, ele vai ter que estar na linha do grupo 2. Então, nós vamos ter aqui, essa aqui é a linha do primeira linha, segunda linha. Ok? Muito bem. Aí, os demais movimentos de cada grupo deverão conter válvulas acionadas por roletes acima das linhas e alimentadas pelas linhas correspondentes de cada grupo. Então, se pertence ao grupo 1, tem que estar ligado na linha 1. Se pertence ao grupo 2, tem que estar ligado na linha 2. Então, se a gente olhar aqui, os movimentos que ainda faltam é o B+, e o B-. Aí eu vou olhar o B+. Quem que é a válvula responsável por fazer o B avançar? Então, é o 2.2. Vou ter que posicionar ela aqui para fazer o avanço do B. Então, eu venho aqui, desenho ela e ligo ela em qual linha? Aí eu vou observar, ela está dentro do grupo 2, então eu tenho que ligar na linha 2. Aí eu vou para o outro movimento que falta, B-. Quem é que faz o B recuar? É a 2.3 e ela tem que estar aqui à direita desta válvula. Então, nós vamos escrever ele aqui à direita. Tá, mas nós vamos ligar ele em qual linha? Na 1 ou na 2? Como ele pertence ao grupo 1, a gente vai ligar ele na linha 1. Ok? Muito bem. Agora, a gente tem que observar as válvulas que vão provocar a mudança de grupo, que automaticamente provoca a mudança de linha. Essas válvulas sempre vão ficar abaixo das linhas, ok? E aí nós vamos ter, quando o A avança, ele vai ter que provocar a mudança de grupo. E se eu olhar no circuito pneumático, quando o A avança, ele aciona 1.3. Então, o A avançando, aciona 1.3. Esta válvula vai ter que provocar a mudança do grupo 1 para o grupo 2. Se eu olhar, é o B+. Então, quando o B avança, eu olho no circuito pneumático, qual é o rolete que ele aciona? A 2.3. Então, ele vai acionar o rolete 2.3. E o 2.3, então, ele vai iniciar os movimentos do grupo 1. Então, como a gente lembrou anteriormente lá no início da explicação, no caso do último movimento pertencer ao primeiro grupo, ele também vai ser o primeiro a ser acionado. E aí ele vai provocar a mudança do grupo 2 para o grupo 1. Né? E nós vamos ter que colocar essas duas válvulas acionadas por esses roletes abaixo das linhas. E aí a gente tem que observar. A 1.3, ela tem que ir para qual grupo? Grupo 2. Então ele vai ter que estar pilotando aqui à direita desta válvula. Então a 1.3, a gente vai ligar à direita desta válvula para que ele caia no grupo 2. Certo? Então pilotando para cá, a alimentação vai cair na linha 2. Aí eu vou olhar a outra. A 2.3, que vai estar aqui à esquerda, vai ter que fazer o que então? Começar os movimentos do grupo 1. Então, ela é que deve pilotar a válvula do lado esquerdo. Muito bem. Para ciclo contínuo, a gente precisa de uma válvula acionada por botão com trava. Insere com uma válvula responsável pelo último movimento. E ciclo único, botão pulsante. Então, se a gente olhar aqui, aqui está o nosso grupo.
o último movimento vai acionar qual rolete? Então eu vou olhar, quando o B recua, qual rolete que ele aciona? Então a gente olha no pneumático, vai ver que ele aciona 1.2. Então a nossa válvula com botão com trava deverá estar em série com a válvula 1.2. E aí, como nós vamos fazer as duas coisas, ciclo único e ciclo contínuo, nós vamos incluir uma válvula OU ligando botão simples, ciclo único, botão com trava em série com a do último movimento, ciclo contínuo. E esse conjunto todo, então, nós vamos ter que ligar. Aí qual é a regra? Como o último movimento pertence ao primeiro grupo, os botões de partida eles vão ficar acima das linhas e deve pilotar a válvula responsável pelo primeiro movimento. Qual é a válvula responsável pelo primeiro movimento? Se a gente observar, o primeiro movimento é o A+, então vai ser deste lado aqui, ó. Então aqui é que a gente vai ter que colocar, porque aqui embaixo, ó, são mudanças de grupo agora. Então a gente vai vir aqui e vai colocar esta válvula agora aqui. Então, em vez de ficar ligado direto, ele vai ter que ter as válvulas de partida no meio do caminho aqui, ok? Então, aqui estão as nossas válvulas. Agora vamos ver a simulação dos dois circuitos que construímos. Então, esse daqui se refere à sequência A+, B+, B-, A-, onde o último movimento pertence ao último grupo. Então, vamos pôr para simular. Observem que, nesse caso, os botões ficam na parte abaixo das linhas, né? Então, ciclo único, A+, B+, B-, A-. Vamos pôr agora o botão com trava. Observe o seguinte, ó. Ele foi grupo 1, fez os dois movimentos B+, agora mudou para a linha 2, grupo 2, B-, A-. Então, ó, agora está na linha 1, ele faz os dois movimentos dentro do grupo 1, agora os dois movimentos dentro do grupo 2, que é o B- e o A-. Okay. Observem também, na hora que parar aqui, deixa ele parar, B-, A-. Observem também que neste caso, ó, como o último movimento pertence ao último grupo, e a linha que começa alimentada é a linha do último grupo. Tá ok? Agora vamos ver o segundo exemplo que construímos. A+, A-, B+, B-. Observe que neste caso, o último movimento pertence ao primeiro grupo. E aí os botões estão na parte de cima das linhas, não mais na parte de baixo. E na parte de baixo só mudanças de grupo. Vamos pôr para simular. Observe que neste caso também, ó, se o último movimento pertence ao primeiro grupo, a primeira linha é que começa alimentada. Ok? Vamos pôr então para simular. Botão pulsante, ciclo único. Começa os movimentos do grupo 1 e já muda para o grupo 2. Ó. Aí, B+, B- e para. Então, se a gente observar aqui, ó, vamos fazer de novo. A+. Mudou agora para a linha 2, vai fazer o A- e vai fazer o B+. Aí agora volta para a linha 1 e faz o último movimento que estava faltando. Se fizermos ciclo contínuo, então vai fazer A+, muda de grupo, A-, B+, muda de grupo e faz o último movimento. Se eu parar o botão, ele faz até terminar um ciclo. E para. Encerramos então a nossa segunda videoaula, onde aprendemos o método cascata. Verificamos o primeiro exemplo, onde o último movimento pertencia ao último grupo, e o segundo exemplo, onde o último movimento pertencia ao primeiro grupo. Espero vê-los numa próxima.
Até mais.